São conselhos simples e viáveis para todos que eu vou passar. E esses conselhos criam ambientes favoráveis. É evidente que só criando essas condições você não vai necessariamente crescer, não vai necessariamente elevar a consciência, isso depende da tua determinação. Mas o ambiente vai estar extremamente propício para isso. Vai criar condições convidativas para que você possa elevar a sua consciência, possa se sentir de bem com a vida, possa ter condição de se realizar como ser humano. E úteis para qualquer pessoa. Não há nada aqui que seja específico. Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar sobre conselhos filosóficos para estar de bem com a vida. Ou seja, um bate-papo bastante simples, mas com algumas coisas, pontuando algumas coisas que podem ser de muito proveito para que nós possamos construir uma vida mais leve, mais saudável e que a nossa consciência possa se elevar e alcançar patamares maiores, que é o que pretendemos como seres humanos. Então, eu espero que essas dicas sejam boas para vocês, que sejam um fator de soma. Vamos conhecer algumas dessas dicas? Uma primeira coisa que eu trabalho é ter um ideal. É a história do propósito que todo mundo fala hoje em dia. É muito importante ter um ideal. A nossa vida tem que estar direcionada para alguma coisa, para que a gente não se sinta perdido, desnorteado, sem norte, desorientado, sem oriente. Nós temos que ter um ideal. O que consiste isso? Imagine que você se coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser aí? O que você quer ter construído em você? Como você quer ser? O resultado do seu trabalho de uma vida inteira é o quê? Você quer ter alguma virtude, algum valor? É importante que você faça essa escolha. É como se fosse uma casa que vai ser construída. Primeiro você chama o arquiteto e ele desenha a planta bem detalhada, passa para o engenheiro que passa para o mestre de obras. Todo dia, para o mestre de obras começar a trabalhar, vai olhar para a planta pronta do futuro. Se nós não sabemos o que é o nosso ideal, como vamos trabalhar, para onde, em que direção, estamos absolutamente à deriva. Muitas vezes nos sentimos assim, meio soltos na vida, meio à deriva, porque de fato muitas vezes estamos. Então colocar a nossa consciência nesse momento vai nos obrigar a definir um ideal de vida que certamente está no plano sutil de valores, de virtudes, de sabedoria. Porque diante da morte ninguém está pensando no seu saldo no banco ou na quantidade de carros que deixa na garagem. Diante da morte, necessariamente pensamos no campo do ser. O que eu fui, o que eu permiti que as pessoas fossem através de mim e o que o mundo se tornou graças a mim. Ou seja, eu fui fator de soma. Eu somei, nem que seja um pouquinho. Ou seja, eu passei pelo mundo fazendo diferença. E isso é fundamental, tá? Então a gente coloca como objetivo, digamos, fraternidade e justiça. Esse é o meu objetivo. Todos os meus dias vão ser encaminhados nessa direção, sem nenhuma ansiedade. O ideal não é para que você fique ansioso, é simplesmente para que você dê consistência a cada dia. Em cada dia você faz a parte de justiça e fraternidade que te cabe fazer agora. A cada dia você vai caminhando nessa direção, procurando fazer dias completos e não ansiando por nada. O ideal é simplesmente para que você não se perca no meio do caminho. E isso é muito importante, porque tendo esse direcionamento, não somos tão manipuláveis. Tendo esse direcionamento, sabendo onde queremos chegar, podemos ter valores. O que leva nessa direção é bom, o que leva em outras direções é mau, é desonesto, é imperfeito. Podemos saber o que é necessário das coisas que nos são oferecidas, podemos fazer boas escolhas, porque agora a gente tem, o que eu vou falar adiante, um espírito de missão. Quando você tem um ideal, você tem um espírito de missão. Eu sei o que eu quero construir. Eu quero construir a mim mesmo, como um ser humano mais pleno. Quando eu sei o que eu quero construir, imagine que você queira construir uma mesa, tem uma missão, construir uma mesa. Você vai para o mercado, você sabe escolher aquilo que é necessário para construir uma mesa. Faz escolhas bem acertadas, não vai sair comprando qualquer coisa. Por que você sabe fazer escolhas? Porque você sabe o que você vai construir. Aquele que não quer construir nada, sai consumindo as coisas mais bizarras do mundo, gastando energia inutilmente. Portanto, um ideal, um espírito de missão, te dá direcionamento, te permite caminhar com passos mais certos
e fazer com que todos os seus dias estejam alinhados com uma mesma direção, ou seja, que a tua energia esteja sendo somada para um objetivo. Okay? Evitar a angústia de sentir-se à deriva, que é exatamente o que acontece quando não temos um ideal. E uma coisa extremamente importante também a acrescentar nisso é termos diariamente um momento de vida interior, onde a gente para e pensa: o meu ideal e o que eu fiz no dia de hoje esteve coerente ou não? Se não esteve coerente, por que foi que eu traí o meu ideal no dia de hoje? O que havia lá que era tão atraente que eu saí da minha trilha e corri atrás daquilo? Eu tenho que marcar bastante para eu ir desenvolvendo resistência a esse fator, para que em outro momento ele não me roube mais do meu caminho. Quando eu estou caminhando para o meu ideal, eu sou eu mesma, essa é a minha identidade. Quando eu estou caminhando em outra direção, eu estou fora de mim. E o ideal é que nada nos arrastasse para fora de nós mesmos. Então, uma reflexão diária sobre o que andamos fazendo com a nossa vida. Um momento diário de vida interior. Isso é muito importante. Platão falava sobre isso, ele chamava dos divinos ócios. Momento de dialogar com a nossa alma e verificar o que andamos fazendo com os nossos dias, para que não os joguemos fora. A nossa não é uma vida tão longa assim para jogarmos dias fora. Cultivar a disciplina, isso é fundamental. Através da disciplina podemos começar a ter vitórias sobre as circunstâncias. A desorganização com certeza nos freia. A desorganização, a falta de método, o caos, vai fazer com que a gente fique freado no meio da nossa desordem, no meio de toda aquela bagunça que você produziu. Você não consegue avançar, não existe uma trilha para que você avance. Se eu digo para você, você tem 1 hora para aparecer em tal lugar, apresentando os seus documentos, que você terá uma boa chance de emprego. Se você é um desorganizado, você vai perder essa chance, porque você não sabe onde estão os seus documentos. Não vai achá-los em 1 hora, a tempo de chegar lá. Ou seja, a desorganização, o caos, sempre vai brecando o nosso caminho, roubando oportunidades. Quando nos organizamos, temos uma disciplina necessária para nos organizarmos, vamos começando a avançar. E esse avançar é extremamente necessário. É muito ruim que a gente só veja fracassos quando olha para trás. Isso vai acabar gerando em nós uma perda da autoconfiança. Isso não pode acontecer. Temos que sentir que alguma coisa foi realizada, para que nós nos estimulemos a continuar caminhando. Não podemos ir acumulando sempre fracassos. Isso vai acabar corroendo a fé que temos em nós mesmos. E isso é muito difícil de reconstruir. Portanto, pequenos avanços desenvolvem autoconfiança, segurança e um sadio orgulho das provas que eu estou conseguindo superar. Portanto, é extremamente necessária a disciplina para avançarmos e termos esse estímulo de saber que, ainda que pouco, ainda que devagar, mas eu estou avançando. O que mais é extremamente necessário? Praticar exercícios de concentração. Existe uma frase de Carl Gustav Jung, o psiquiatra fundador da psicologia analítica, que ele dizia, não é uma frase, é uma expressão que ele usava. Ele dizia, corpo e mente juntos. E isso é extremamente necessário. Onde estamos, estar com corpo e mente juntos. A vida, as experiências da vida são atraídas pela nossa necessidade de experiência. Portanto, o lugar em que estamos é o lugar ideal para que a gente possa crescer nesse momento. Mas você tem que estar aí inteiro, não viver fugindo da vida através de alienantes, através de fantasias. Estar de corpo inteiro em cada momento da vida e procurar aprender o que esse momento tem a te ensinar. Ou seja, capacidade de concentração no momento presente. Capacidade de concentração e percepção do que a vida te oferece em cada momento. Portanto, treinar a concentração é muito importante. Há uma série de exercícios, eu recomendo um muito simples, que é chamado Tratak. Você simplesmente desenha uma circunferência e coloca um ponto no centro. Você deve se concentrar tanto nesse ponto que por segundos você deixa de ver a circunferência. Você vai me dizer, que brincadeira boba, para que serve isso? Depois de você praticar, vai ler um livro que você vai ver a diferença enorme que isso produz. É como se fosse exercitar a musculatura da concentração, que é extremamente necessária. O que mais? Perceber que o gatilho da instabilidade emocional, em geral, é um pensamento.
Nós nos desconcentramos, deixamos entrar em um pensamento agressivo, um pensamento que recorda alguma coisa muito ruim lá de trás, um pensamento que recorda um sentimento ruim que temos por alguém, deixamos entrar esse pensamento. E esse pensamento vai impactar o nosso emocional, gerando estados emocionais negativos, que depois dão um trabalho para a gente reverter. Às vezes ficamos o dia inteiro num estado emocional de abatimento, de tristeza ou de cólera, porque não fomos capazes de nos concentrar e evitar que formas mentais indesejadas, totalmente fora de contexto, penetrassem na nossa mente. Cada vez mais, treinando concentração, nos tornamos senhores da nossa mente, porque senão é um caos. Ficamos perdidos no meio desse redemoinho sem controle nenhum. Não é possível realizar nada no meio de um tufão. É como se você estivesse no olho de um tufão. Há que controlar a mente para que ela se centralize naquilo que é necessário a cada momento. Estar no presente com entusiasmo evita ansiedade. Isso é uma coisa interessante também naquela expressão do Jung, corpo e mente juntos. Quando você está com corpo e mente juntos, você está inteiramente no presente. E estar no presente vai cortar o fio da ansiedade. A ansiedade é uma ligação doentia com um futuro que se espera alcançar ou que se espera fugir dele, seja lá o que for, e provoca uma ausência total. O homem é desligado do que ele está vivendo agora. Ele vive ausente deste momento, ligado a uma possibilidade, a um medo, a alguma coisa. Quando você procura se concentrar no dia atual, estar de corpo e mente juntos no dia atual, você não anseia por nada. Anseia simplesmente realizar o seu ideal nesse dia, como se esse dia fosse o único, como diria o imperador Marco Aurélio, grande filósofo estoico, como se fosse o último dia da sua vida, com o frescor do primeiro dia e com o toque definitivo do último. E assim combatemos estados de ansiedade, que são normalmente uma fuga do presente constante. Quando temos uma dor emocional, muitas vezes surge uma dor do nada. Sentimos uma certa angústia, uma certa tristeza. O que imediatamente fazemos? Vamos remexer o nosso plano mental para encontrar uma justificativa para isso. Se não encontramos nada no momento presente, vamos remexer um passado mais distante. Daqui a pouco encontramos uma justificativa. Foi por isso. Foi porque quando eu era criança meu professor me disse tal coisa, aconteceu tal coisa. E você justifica uma forma emocional que se você não justificasse, ela passaria. Às vezes captamos formas emocionais que são de outras pessoas. Isso é normal no plano emocional. Às vezes somos contaminados por formas emocionais que estão passando. E se você não dá uma justificativa para ela, ela vai embora do mesmo jeito que veio. Mas você atrela ela a uma justificativa mental, aí ela fica. E é mais um dia preso a formas emocionais pesadas. Se você já fez isso e já atrelou uma explicação para a sua tristeza, para a sua angústia, seja lá o que for, procure fazer imediatamente o contrário. Para essa justificativa, lembre de 3, 4, 10 acontecimentos que foram o contrário disso. Essa pessoa me ofendeu aquele dia. Lembrar de 10 vezes onde as pessoas me disseram coisas animadoras, belas, fizeram coisas boas por mim, me mostraram o meu valor. Deve estar cheio disso na sua vida. Mude o foco, tire o foco mórbido. Nós temos uma tendência a olhar para o pior. Percebam como somos assim. Se eu falar para vocês, me conta alguma coisa sobre Egito, você vai me falar de Cleópatra, que é a pior coisa que teve lá. Fala alguma coisa de Roma, vai falar de Calígula e Nero, que é o que de pior teve. Às vezes eu pergunto para você, você conhece fulano? Ih, aquele que sempre chega atrasado. Fulano teve 1000 qualidades que você já viu, mas você só lembra do defeito. Esse foco mórbido é péssimo. É aquilo que nos faz passar devagarzinho do lado de um acidente porque queremos ver. É terrível. Às vezes ler no jornal todos os detalhes de como aconteceu aquele crime, é horrível isso. Que esse foco mórbido vai fazer com que a gente sempre arrume justificativas para todas as formas emocionais que passam por aí. Cada vez que você fizer isso, o ideal é nem fazer, deixá-las ir embora. Segurar e impedir que haja formas mentais que justifiquem. Mas se você já fez, procure formas mentais positivas, muitas, quantas você puder. Comece a colecionar formas mentais que sejam o contrário daquilo que você pensou. Tal pessoa me fez uma traição. Quantas pessoas foram leais comigo?
Quantas pessoas tiveram atitudes de lealdade? Muitas ao longo da minha vida. Comece a lembrar disso, lembrar, alimentar essa lembrança. Isso vai fazendo com que você dissolva esse gatilho de formas emocionais negativas, que muitas vezes nos atingem ao longo do dia, ao longo da vida. Combater a inércia e a preguiça. Não só porque a inércia e a preguiça é um tipo de caos, é um tipo de desorganização que faz que a gente não esteja a tempo com as oportunidades que a vida dá, como também porque a inércia e a preguiça, como se dizia antigamente, uma fábrica de ideia ruim. Tá? Minha avó dizia isso, você fica na cama à toa, menino. A cabeça é fábrica de coisa ruim. Quando nós estamos na cama, o corpo na cama, já acordado, é laboratório de péssimas formas mentais. Podem perceber, aquele momento onde as formas mentais estão girando, você não está completamente acordado, mas não está mais dormindo, você não tem controle sobre elas. Vêm imagens ruins, vêm pensamentos negativos e você vai criando identidade com aquilo, logo no início do dia, que é uma coisa péssima, é uma forma péssima de começar o dia. Então, cuidado, estar na cama só se você está prestes a adormecer ou adormecido. Acordou, procure não ficar na cama. Esse intervalozinho aí, Helena Blavatsky chamava de bardo, esse intervalo é péssimo. E ele vai colocar ideias extremamente negativas na tua mente, no teu dia que está começando. Lutar contra a morbidez e a crítica. Lutar contra esse estímulo de procurar o pior de todas as coisas. Ter uma persistência em procurar sempre o melhor. Sempre vier uma ideia negativa sobre qualquer coisa, automaticamente procure o outro lado, que assim você vai dissolvendo esse vício. Toda vez que eu pensar mal de seja lá o que for, automaticamente começo a buscar aspectos positivos, que são verdadeiros. Por que eu me nego a vê-los? Por que os aspectos positivos são inferiores aos negativos? Esses merecem ser olhados e os outros não. Isso é um vício, e um vício terrível, que desenvolve em nós essa afeição à morbidez terrível, e também a crítica. A crítica constante sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre o pior aspecto de todas as coisas, evitar a crítica. Crítica é uma coisa que, para valer, tem que ser em circunstâncias muito especiais. De uma pessoa que, por exemplo, tem o encargo de educar o outro, um pai com um filho, um professor com um aluno, que faz aquilo, mas não faz de uma maneira negativa, nem querendo ofender. Faz aquilo mostrando um caminho melhor. Criticar quando isso não te corresponde só vai fazer com que você coloque o dedo numa ferida que a pessoa provavelmente já sabe que tem essa ferida. E vai doer mais uma vez para ela perceber que as pessoas estão vendo. Ela está fazendo o possível para curar essa ferida e você vai lá e coloca o dedo na ferida mais uma vez. E às vezes quando não criticamos para a própria pessoa, para terceiros, isso é muito pior ainda. Disseminamos uma ideia que daqui a pouco cria um estereótipo dessa pessoa. E ela começa a ser rotulada por isso. E fica muito difícil crescer quando colam em nós um rótulo negativo. Quebrar o hábito de procurar o aspecto negativo em tudo e em todos. Isso é fundamental. Boa música e bom texto ao despertar e ao dormir. É aquilo que a gente chama da magia dos inícios. Do início da consciência de vigília, do início da consciência onírica. Quando estamos para entrar no sono, quando estamos para entrar no dia, na vida. Esse começo é muito importante. Você estabelece aí uma vibração que você tende a carregar por muito tempo. Não sei se vocês já perceberam que às vezes a gente para com o automóvel numa rua onde tem alguém ouvindo uma música ruim, de que você não gosta. Mas aquilo entra sem você perceber. E dali a 2 horas, 3 horas no seu dia, aquela música está tocando no seu cérebro. Como se fosse um aparelho de som que sai captando as coisas e arrasta por muito tempo. Enquanto você não vai lá e dá um stop, coloca outra coisa, aquilo fica rodando na sua mente. Se nós, propositalmente, pela manhã, colocarmos aquela música que eleva a nossa consciência, é importante que a gente perceba quais são essas músicas, que tiram a nossa consciência da banalidade, nos lembram quem somos, aonde a gente quer chegar, essa que nos posiciona, lembrando do nosso ideal, disposto a caminhar para o nosso ideal. Tem músicas para tudo, existe essa música, você tem que encontrá-la. Tê-la bem ao lado da sua cama, naqueles sonzinhos muito precários, muito pequenininhos, onde você simplesmente dê o play e ouça essa música.
Pode ser a mesma à noite ou outra mais tranquila, se você preferir. Polarizar a consciência nesse aspecto mais elevado. E, se possível, também um texto, que é uma coisa curtinha, pode ser uma oração, pode ser um verso de uma poesia, pode ser um pensamento de alguém, alguma coisa que também faça com que a consciência se eleve e se posicione bem diante da vida. Nesses primeiros momentos do dia, você não vai levar nem um minuto para fazer isso, é muito rápido. E isso te traz uma forma de começar o dia muito positiva, que você vai levar contigo por muito tempo. Uma disposição de início muito boa, faz muita diferença, gente. Experimente que você vai ver. E também à noite, porque às vezes dormimos de uma maneira tal que cansamos mais do que se ficássemos acordados. Pelo tumulto da nossa consciência onírica. Se entramos da maneira correta no sono, também temos um sono muito mais profundo e restaurador. É a mesma coisa. Manter os ambientes organizados e limpos e o próprio corpo limpo. A sensação de sujeira nos ambientes onde a gente está, ainda que conscientemente a gente não esteja percebendo, inconscientemente a gente capta. E existe como se fosse um comando na nossa mente. Eu aceito conviver com a sujeira. No ambiente, no meu corpo, eu aceito conviver com a sujeira. Aí entra a sujeira no plano emocional, a raiva, a cólera, a inveja, os ciúmes. Entra a sujeira no plano mental, os pensamentos negativos, a morbidez, a crítica. E eu não vejo. Sabe por quê? Eu admiti conviver com a sujeira. Eu não tenho aquela sensação de leveza, de exigir que os ambientes onde eu estou, o meu corpo, esteja tudo sempre limpo. Você tem que colocar uma lei dentro de você. Eu não admito conviver com a sua sujeira. Sempre que ela surgir, eu vou lutar contra ela. E essa sensação de leveza que a limpeza dá vai te ajudar a se manter limpo em todos os planos da personalidade. Vai te ajudar a concentrar a tua mente, a ter sentimentos elevados, a não ter tanta oscilação emocional. Sentir-se limpo, leve, preparado para a vida. Uma outra coisa importante que às vezes não damos muito valor, o contágio que temos de formas mentais negativas, através de produtos culturais, entre aspas, né, que nos são oferecidos. Aquela história de que não tem nada bom passando no cinema, mas como a gente não tem outra coisa para ver, vamos ver o que está passando mesmo. Aí você me pega um filme extremamente ruim, com cenas violentas, violência desnecessária, aquilo impacta o teu cérebro, que às vezes anos depois você está com aquela imagem na memória. Fica aquela poluição que de vez em quando aquilo surge na tua memória. Isso pode ser num filme, isso pode ser num livro, isso pode ser num computador, na internet. Evitar de estar consumindo lixo, porque isso te contamina, isso vai estar girando na sua mente e sempre que a consciência baixa, essas coisas vêm para baixar mais ainda, para machucar mais ainda, para baixar ainda mais a nossa consciência. Então, evitar poluir o nosso plano mental. Se nós comemos coisas distorcidas, coisas intoxicantes, coisas que estejam fora do ponto, podres, passadas, seja lá o que for, vai gerar uma infecção no nosso corpo físico. Nós não fazemos isso. Buscamos o alimento puro, fresco. Por que no plano mental não fazemos a mesma coisa? Cuidado com isso de consumir qualquer coisa porque não tem outra opção. Sempre se tem outras opções. Até uma boa conversa é uma opção melhor do que fazer isso. E, aliás, é uma excelente opção uma boa conversa. Então, cuidado para selecionar os filmes e produtos culturais que consome, para que você não seja contagiado por formas mentais negativas, que vai arrastar contigo por muito tempo. Eu tenho algumas de 30 anos, que insisto para me livrar delas, não consigo. Nos momentos mais baixos, elas aparecem de novo. É impressionante, é uma sujeira que você deixou entrar e é muito difícil de limpar. Tomar sol e caminhar um pouco, se possível. Uma das coisas que se recomenda, vou falar mais adiante, é fazer algum exercício físico. Uma caminhada é um exercício muito bom. Se você vai prestando atenção na natureza, em tudo que está acontecendo à sua volta, ela passa numa rapidez tremenda. Você nem percebe quanto tempo foi. E esse contato com a natureza é muito positivo. Percebermos a beleza, a harmonia de todas as coisas, como plantas diferentes se harmonizam para produzir um jardim só, o ruído dos animais, dos insetos, dos pássaros, como é que também entra em harmonia, parece uma sinfonia. Observar a natureza, a beleza de tudo, se colocar em
afinado com ela, se colocar vibrando junto com ela é extremamente positivo. Sobretudo se podemos fazer nas primeiras horas da manhã. É muito bom, muito sadio, tá? Gera um estado de consciência muito bom. Também prestar atenção a uma música instrumental. Esse é um conselho bem interessante, porque a nossa atenção, em geral, não adianta você só concentrar, só estar atento, se a tua atenção é muito superficial. Você está acostumado a dar um golpe de vista nas coisas e está satisfeito. Não vê os detalhes. A vida é muito requintada, muito cheia de detalhes para passarmos tão superficialmente pelas coisas. Quem é superficial do lado de fora será superficial do lado de dentro também. Não verá a si próprio, não conhecerá a si próprio. Nós temos que estar atentos aos detalhes da vida. E para isso uma música instrumental é ótima para você treinar. Treine reconhecer a entrada de um instrumento. Entrou tal coisa. Se você não sabe o nome do instrumento, não tem importância. Entrou um som diferenciado, metálico. Saiu esse som agora. Olha, entrou uma outra coisa, parece uma flauta. Perceber a saída e a entrada, e quando você ouve a música instrumental meio inconsciente, não vê, só vê aquele bloco de sons. Isso é um excelente treinamento para requintar a nossa vista, para que a gente passe a perceber detalhes. Porque essa riqueza de detalhes é fundamental para que possamos compreender a vida e receber tudo aquilo que ela tem para nos dar. A vida é tremendamente pedagógica, não podemos dar só um golpe de vista. Temos que pegar todos os detalhes que ela nos oferece, todos os dias, tá? Para que possamos receber esse aprendizado diário. Não emprestar ouvidos a pessoas queixosas e lamuriosas crônicas. Não se trata de uma pessoa que um dia teve um problema e quer desabafar com você. Tudo bem, dê atenção a ela. Mas as crônicas são aquelas que sempre estão falando das suas dores. Sempre estão se queixando do que fizeram com ela. Sofrem de uma síndrome de vitimização doentia. E você fica dando ouvido para aquilo, alimenta o vício dela e cria uma poluição mental terrível em você. Essa pessoa vai se tornar cada vez mais indesejável para os outros, porque ninguém aguenta isso. Você está estimulando o vício dela, que é péssimo para ela e é péssimo para você. Portanto, a melhor coisa a fazer para uma pessoa assim é não alongar conversas, não deixar que ela entre nesse ciclo, cortar antes que as lamúrias comecem. E se é você essa pessoa, acabe com esse hábito agora, corte-o completamente. Comece a ter o hábito de falar das melhores coisas que aconteceram na sua vida. Umas 3 vezes ao dia, parar e lembrar quem somos e aonde queremos chegar com as nossas vidas, ou seja, o nosso ideal. Isso é extremamente interessante. Pela manhã, em algum momento, será que estou tomando café. Quem eu sou? Eu sou Lúcia, eu estou nesse local porque pretendo chegar a tal local que vai me levar, no final da minha vida, à fraternidade e à justiça. Ou seja, eu estou no mundo fazendo tal coisa, isso aqui não está solto. Esse café da manhã que eu estou tomando tem conexão com tudo que eu pretendo fazer na minha vida. Estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. E com a minha consciência presente nisso aqui. Até a ISO 9000 fala disso, né? Ação local com visão global. Eu sei onde eu quero chegar e por que eu estou fazendo isso. E isso tem conexão com o todo. E aí lá pelo meio do dia, mais uma vez, opa, para a cena. Quem sou eu? Sou fulano. Onde eu quero chegar com tudo isso? Lá. Ah, tá bom, deixa eu me posicionar de maneira que eu caminhe para lá. Porque a desatenção faz com que a gente vá pegando desvios. A gente tem que trazer um pouco de atenção para a nossa vida. Se você se programa para fazer isso, associado a uma refeição, por exemplo, é tão rápido, tão simples de fazer. Opa, para a fita. Quem sou eu? O que eu estou fazendo agora? Isso está alinhado com o meu objetivo de vida? Está. Ok, roda a fita. Isso é extremamente importante, vai nos posicionando, chamando a nossa consciência ao longo do dia. E muito simples de fazer. Um conselho muito útil. Relacionar as coisas que estamos fazendo agora com o nosso ideal. Ou seja, esse café da manhã, essa maneira como eu estou me vestindo, tudo está relacionado ao meu ideal, onde eu quero chegar. Tudo está relacionado. Quero ser uma pessoa justa, portanto eu tenho que ser justo com o meu corpo, tenho que ter uma roupa que seja adequada a ele, adequada ao momento, tenho que ser fraterno, no sentido de que eu não preciso gastar as minhas riquezas com uma roupa extraordinariamente cara, preciso de uma coisa que seja natural, elegante, apropriada para o momento, mas não preciso
ser tão egoísta, pronto de gastar tudo o que eu tenho simplesmente com uma roupa. Ou seja, isso que eu estou vestindo agora tem coerência com os objetivos da minha vida. O passo que eu estou dando, tudo tem. Se você para e relaciona, você tem que encontrar. Se num determinado momento você para e tenta relacionar e não consegue, significa que você pegou um desvio. Você está fora de si. E essa é a oportunidade para você retomar o caminho. Evitar isolar-se, mas não temer a solidão necessária. Ou seja, não é aquela pessoa que, por ser totalmente fechada, não gosta de ninguém e não tenta se aproximar, não tenta desenvolver empatia, não faz esforço para estar com os outros. Isso é extremamente necessário. Quando a gente chega num ambiente que tem ali 2 ou 3 pessoas que você conhece e muitas que não conhece, que vença essa tendência de ir para aqueles que você conhece, que sente à mesa com pessoas novas, que saiba puxar assunto com pessoas novas, que saiba ampliar os seus laços sociais. Tem essa curiosidade por conhecer as pessoas, não com segundas intenções, não para querer tirar nada delas, simplesmente por querer conhecer esse mosaico enorme e tão bonito que é a humanidade. Conhecer um pouco mais, gostar de estar com as pessoas. Agora, se num determinado momento é necessário estar só, ter capacidade de ficar bem só. Essa sensação dolorosa de solidão vem da gente não estar conosco mesmo. Eu não tenho vida interior, tenho um medo danado de virar para dentro e não encontrar nada. Não tenho sonhos, não tenho ideais, não tenho um sentido de vida, tenho medo de virar para dentro e encontrar esse cenário desolador. Então eu sempre fujo para coisas que me puxam para fora. E de repente estou sozinho, não tenho nada que me puxe para fora, eu temo isso. Se nós estamos conosco mesmo, a solidão vai nos dar um agradável tempo de convívio com a nossa vida interior, com os nossos propósitos, para alinhar pequenos detalhes da nossa vida que não estavam muito bem alinhados com o nosso propósito, ou seja, é um tempo útil, um tempo válido. A gente sabe estar sozinho se é preciso. Agora, se é momento de estar com as pessoas, não se isole. Procurar movimentar o corpo em alguma atividade física, se possível ao ar livre. Isso também é muito recomendado dentro, inclusive, da literatura médica. Algum exercício, pode ser aquela caminhada que falamos ainda há pouco, ou outra coisa qualquer que te agrade. Se for possível fazê-lo ao ar livre, é melhor ainda. Se não for possível, paciência, faça no ambiente onde é possível. Mas é muito bom para o corpo, traz uma sensação de bem-estar muito boa você ter domínio dele, mantê-lo ativo, mantê-lo em boas condições. Combater formas mentais circulares sobre problemas. Quando às vezes acontece alguma coisa conosco, a gente não consegue parar de pensar naquilo, ainda depois que já tomamos uma decisão a respeito. Quando você tem um problema, pare, concentre-se nele, pesquise tudo o que você quiser pesquisar, se quiser pegar conselho com alguma pessoa que você considere ponderada, pegue todos os elementos que você tem e tome uma decisão. Tomou a decisão e não penso mais nisso. Não ficar remoendo um problema sobre o qual eu já decidi, porque isso só leva a nossa consciência para um buraco, vai fazendo uma espiral descendente. O tempo todo invade a nossa consciência e nós estamos o tempo todo caminhando com isso. Ou seja, às vezes uma pessoa nos fez dano num momento, a gente carrega esse dano conosco o dia inteiro e fica repetindo esse dano. Ele me machucou uma vez, eu me machuquei 1000 vezes, mantendo essa forma mental negativa um dia inteiro. Saber concentrar-se no plano mental e imaginar que você está cortando esse pensamento vicioso. Fazendo uma bola e jogando longe e coloca alguma coisa positiva no lugar. Um pequeno exercício de imaginação. Coloca alguma coisa positiva no lugar. E se ele volta e tenta penetrar novamente, volte a colocar uma coisa positiva que seja do teu agrado, que seja do teu interesse. Não deixe que as formas mentais circulares negativas fiquem o dia inteiro para você repetindo um determinado sofrimento que podia ser uma vez só e se torna muitas. Fechar as contas com o passado. Isso também é fundamental para que a gente tenha leveza para continuar caminhando. O que significa isso? Tivemos problemas. Esses problemas me permitiram crescer. A relação entre o que eu sofri e o que eu cresci é equivalente? Pelo que eu cresci, o sofrimento até que não foi tão ruim assim, ou seja, eu perdi algumas coisas, mas ganhei outras. Se eu considero que essas que eu ganhei foram válidas, justificaram aquele sofrimento, eu fecho as contas, eu zero a minha contabilidade, não penso mais nisso. Eu acertei as contas com a vida.
Ela não me deve nada, eu não devo nada a ela. Sofri quando tinha que sofrer, aprendi quando tive que aprender. E o sofrimento me permitiu aprender, eu fechei a conta, dei alguma coisa, recebi alguma coisa, fechei a transação comercial. E não arrasto mais nada na minha contabilidade do momento presente que diga respeito a dívidas antigas. Nem da vida comigo, nem minha com a vida. Ou seja, fecha as contas. Ah, fulano fez tal coisa comigo. Olha, sofri as pampas com o que fulano fez. Mas olha, muito do que eu sou hoje veio desse sofrimento. Eu não seria o que eu sou se não fosse esse sofrimento. Tá bom, então você ganhou bastante também. Fecha as contas. Fulano deixa que a vida trate dele, o seu karma, o que lhe corresponder. Você, contas fechadas e caminhando com leveza para o futuro. Isso é fundamental. Que você pegue um período, um exercício e feche a contabilidade dele, para não caminhar emaranhada com o passado. Ou seja, o ano novo é uma boa época para isso. Eu fecho esse ano e fecho todas as minhas contas com esse ano e começo renovado, como se eu estivesse renascendo. Lembrar que o nosso tempo é limitado para ser desperdiçado. Se nós vivêssemos, 1000 anos, a gente poderia dizer, um dia é pouco. É besteira passar um dia pensando nas dores do passado. Não faz diferença nenhuma. É besteira passar um dia com pensamentos circulares negativos. Não faz diferença nenhuma, é só um dia. Eu vivo 1000 anos, mas não é 1000 anos que a gente vive. Nós vivemos o quê? 80 anos, 90? Um dia é bastante. Não é pouca coisa. E ainda mais quando você dedica um dia a coisas negativas, a lembranças do passado que são amargurantes, que são negativas, a formas mentais negativas, esse dia tem uma tendência a contaminar o próximo. Pode ser que essa forma te leve mais de um dia da tua vida. Às vezes leva uma semana, você preso àquilo porque não foi capaz de combater e cortar. Então cuidado, valorizar os nossos dias. Eles são uma unidade muito significativa de uma vida que não é tão longa assim. Isso é um fato. Aqueles que já estão bem vividos, como é o meu caso, quando olham para trás, são capazes de depor sobre a rapidez com que a vida passa. É algo incrível, muito mais do que se pode imaginar quando estamos começando. Lembrar sempre daquilo e daqueles que se ama. Você pega essa base, eu amo essas pessoas, e com esse sentimento, gravando esse sentimento fixo no teu plano emocional, você tentar ir distribuindo esse sentimento por onde você passa, criando laços afetivos por onde você passa. Então eu sempre pego esse caminho, olha como é belo esse caminho, como eu gosto dele. Tem ali uma roseira, tem ali uma árvorezinha, eu criei um laço afetivo com esse caminho que eu passo todos os dias. Eu sempre cruzo com essas pessoas no caminho, elas sempre me dão um bom dia, que bom, são generosas, são gentis essas pessoas, eu não convivo muito com elas, mas elas são boas, sempre me dedicam o melhor todos os dias, desenvolvo um laço afetivo com essa pessoa. Hoje eu já vou dar o meu bom dia com algo mais, com um sentimento de amor projetado. E os lugares por onde você passa e as pessoas que estão com você, criar muitos laços afetivos. Procurar amar a tal ponto que o nosso coração fique sempre cada vez mais preenchido, porque isso é um dos grandes sentidos da vida. Criar laços afetivos que permitam que através dessas vias criadas o nosso coração se expanda, se dê, se entregue. E isso é fundamental. Isso gera para a nossa vida um ambiente perfeito para que a consciência se expanda, se eleve, para que a gente se realize. O ambiente mais adequado de todos, um ambiente de amorosidade. E por fim, uma frase que é muito inspiradora de um pensador que gosto muito, Nilakanta Srihan, que ele fala uma coisa muito bonita que tem muito a ver com essa última coisa que falamos. Você deve perder o seu coração todos os dias e depois partir em busca dele. Assim, você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Ou seja, eu perco meu coração todos os dias e depois vou procurar por ele. Vou ver que eu carimbei meu coração em todos os lugares por onde passei, em todas as pessoas por quem eu passei, e saí carimbando o meu caminho com o meu coração. E lentamente eu vou percebendo que o meu coração não é só meu, é o coração de todas as coisas. E começamos a praticar o maior dos mistérios da vida, que é o mistério da recuperação da unidade na multiplicidade. O grande mistério do universo é reconquistar a unidade. E isso nos dá, evidentemente, um estado mental e emocional o melhor possível. E ficamos aqui, como falei, são alguns exemplos de recomendações muito simples, muito básicas, que eu acredito que para todas as pessoas podem ser úteis. Eu espero que seja também para você.
Um abraço.